Olá, estamos começando mais uma entrevista com o Dr. Lucas Rocha Furtado, ele que é um especialista no assunto desta série produzida pelo Instituto Legislativo Brasileiro sobre as licitações. Dr. Lucas, na entrevista anterior nós estávamos falando sobre a obrigatoriedade das licitações, mas em que momento, em que circunstâncias o administrador público pode ter a licitação dispensada na hora de contratar? Nós vimos na nossa conversa passada que o administrador público, sempre que ele quiser contratar a execução de uma obra, a prestação de um serviço, não é isso? Fornecimento de bens, ou mesmo a própria alienação de bens, deve instaurar um procedimento prévio, um processo. A regra é essa. Regra que, a rigor, decorre não apenas da lei, decorre da própria Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, no artigo 37, inciso 21, determina essa obrigatoriedade da licitação como um antecedente do contrato administrativo. Então, o contrato é a obra, o contrato é o fornecimento, é a prestação de serviço ou a alienação de bens por parte da administração pública. A licitação, o antecedente necessário. Obrigatório, sim, a regra é essa. O administrador público, quando vai contratar, deve antes licitar, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. É o que diz a Constituição. Então, a Lei 8666, somente a Lei 8666, que é uma lei federal, pode prever hipóteses em que o administrador público, em que o senhor administrador público, a senhora administradora pública, poderá contratar sem licitar. Eu digo, é importante frisar isso porque o Estado, o município, vale dizer, o legislador estadual, o legislador municipal, não tem competência para aprovarem leis, criando outras hipóteses de contratação sem licitação, que não aquelas já expressamente previstas na Lei 8666. Então, a Lei 8666 indica situações em que o administrador público poderá contratar sem antes licitar. Inexigibilidade, licitação dispensada, dispensável, há uma certa confusão aí entre essas figuras, esses instrumentos? É preciso distingui-los? É preciso que a lei faz essa distinção. Teoricamente, nas hipóteses de dispensa, existe uma competição. Teoricamente, nessas situações, haverá mais de uma pessoa interessada em executar a obra, em prestar o serviço, em fornecer o bem. Nas hipóteses de inexigibilidade, ao contrário, teoricamente não haverá competição, daí porque não se justifica a licitação. Então, temos de apresentar essa diferença entre dispensa e inexigibilidade, como situações previstas na lei de licitações de contratação sem licitação. Então, a regra é a licitação. Sempre que o administrador público for contratar, deve antes licitar, ressalvadas essas hipóteses. Então, vamos às hipóteses de dispensa. A própria dispensa pode se subdividir em duas outras categorias: licitação dispensada, licitação dispensável, como subcategorias de dispensa. Licitação dispensada. Eu falei agora há pouco que quando o poder público aliena bens móveis ou imóveis, é obrigado a licitar. Vamos conversar mais detalhadamente sobre isso em seguida. Mas é obrigado a abrir um processo licitatório, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada. Essas hipóteses de licitação dispensada estão todas elas indicadas no artigo 17 da Lei 8666. O artigo 17 estabelece que sempre que o poder público quiser alienar bem móvel ou imóvel, precisará sempre justificar o porquê da alienação, deverá demonstrar interesse público nessa alienação, deverá fazer uma avaliação prévia do bem e instaurar processo licitatório, ressalvadas as hipóteses indicadas no próprio artigo 17 de licitação dispensada. Por exemplo, permuta de imóveis. O artigo 17 indica que quando o administrador público quiser fazer uma permuta de um imóvel, demonstrada a necessidade dessa permuta, feita a avaliação dos bens, indicado o interesse público nessa permuta, é dispensada a licitação. Então, licitação dispensada está relacionada à hipótese de alienação de bens móveis ou imóveis, em que a própria lei indica que não haverá necessidade de fazer licitação. Então, primeira categoria de dispensa, licitação dispensada, relacionada à alienação de bens. Agora temos uma outra categoria,
que são as hipóteses bem mais reduzidas de inexigibilidade de licitação. Nós já sabemos que a licitação existe para escolher a proposta mais vantajosa. Agora, e se não há competição? Se, por exemplo, eu, administrador, necessito adquirir um bem que eu sei que só pode ser fornecido por uma empresa, para que abrir um processo licitatório? Para que abrir um processo se eu sei que somente uma empresa vai participar? Essa é uma das hipóteses que melhor identificam a inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade está ligada à inviabilidade de competição. Um exemplo bom disso é a contratação de bens ou de serviços por parte de fornecedores exclusivos. Atento que o fornecedor exclusivo é o do bem, é o do serviço e não de marca. Representante exclusivo de marca não pode ser contratado com base em inexigibilidade, até porque a administração não pode dar preferência à marca. Então, se necessita adquirir um produto,